Olá, shalom para todos. Como estão vocês nesse dia de hoje, esse dia que o Senhor nos deu, lindo, maravilhoso? Tudo bem, pessoal? E aí, meninas e meninos, gatas e gatões desse meu Brasil varonil, como estão vocês no dia de hoje? Como estão passando por esse período? Tendo que respirar fundo, contar até 10 muitas das vezes, para estar dando conta do trabalho em casa, do trabalho fora e dos filhos em casa nesse momento. Esses momentinhos que eu estou tirando com vocês, pessoal, eu estou passando para vocês a minha experiência, a minha vivência que eu tive com a minha mamãe, que era uma mulher cristã, os valores que ela passou para mim, que ela aprendeu com as mulheres da Bíblia e passou para mim esses valores. E hoje eu sou feliz por ter sido uma filha obediente, ter ouvido os ensinamentos dela, ter aprendido com ela. E muitas das vezes vocês podem estar questionando, nossa, mas eu não tinha visto essa personagem com esse olhar, ou nossa, mas essa personagem era assim, ou vocês estarem vendo outras características dessas personagens da Bíblia. Eu estou pegando a minha experiência como mãe, como filha, passando para vocês aquilo que eu tô vendo dentro desse personagem que a minha mãe tinha. Mas depois, quando eu estiver trabalhando, falando com as meninas e com os meninos, os nossos pequenos, nossos jovens, eu vou estar abordando esses mesmos personagens, até outros, só que com outro foco, que é o foco para eles. Agora eu estou focando em vocês, que são aí o patriarca, matriarca da casa de vocês, que são os pais, para poder assim, através desta palavra, estar levando um conforto, uma ajuda do céu para vocês, tá bom? Então hoje, para nós estarmos meditando, falando sobre os personagens de hoje, eu vou ler para vocês o Salmo 37, do versículo 18 até o versículo 34. Vamos ver o que a palavra do nosso papai tem para nós hoje. O Senhor observa passo a passo a vida de quem obedece a Ele de coração. Preparou para eles uma recompensa eterna. Na época das dificuldades, eles não ficarão sem ajuda. Quando houver fome, eles terão comida à vontade na sua mesa, mas os maus desaparecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a erva sendo destruída e sumirão como fumaça. Os maus pedem emprestado e depois diz: eu não tenho como pagar. O justo tem bastante para si e ainda para poder ajudar os outros. As pessoas que recebem a bênção do Senhor herdarão a vida, mas quem for amaldiçoado por ele será destruído. O Senhor dá passo firme e certo ao homem bom. Tem prazer na vida de quem é justo. O homem bom pode cair, mas não cairá para sempre. O Senhor segura sua mão e o ajuda a levantar-se. Já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado pelo Senhor. Nunca vi a família do homem que ama o Senhor passar fome e necessidade. Pelo contrário, ele é bondoso, ajuda os outros e a sua família é uma bênção. Assim, se você deseja ter um lar eterno feliz, deixe a maldade de lado e comece a praticar o bem, pois o Senhor tem prazer na justiça e não abandona quem pertence a Ele. Eles serão protegidos para sempre, mas quem ama a injustiça será destruído. As pessoas que amam a Deus receberão a vida eterna como herança e viverão para sempre. O justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei de Deus. Por isso, seus passos são firmes e certos. O homem mau vive espiando o justo, fazendo planos para tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não permitirá que o justo caia nas mãos dos perversos. Se um homem bom for julgado, Deus não deixará que ele seja condenado. Espere com paciência o Senhor agir. Siga o seu caminho e ele dará as honras e as bênçãos que você deseja. Você há de ver os maus serem destruídos. Olha que coisa maravilhosa. Este salmo de Davi é um alento para nós, principalmente nesse momento que a gente está vendo, né?
tanta injustiça sendo feita, tanta coisa errada. Às vezes a gente fica revoltado, fica nervoso, fica bravo, né? Ah, que fulano, que político tal, que Bertano, que coisa tal fez isso. E aí você perde tanto tempo se envolvendo com a vida dos outros e deva de, às vezes, olhar para a própria vida. Por que eu trouxe esse texto para nós estarmos lendo? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre outra personagem da qual eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe aprendeu com ela a ser uma mulher, uma mãe, uma mulher cristã. Que personagem é essa? É Débora. Não sei se vocês já pegaram, papais e mamães, o livro de Juízes e já leu a história de Débora. Quando Débora ela estava julgando o povo de Israel estava sem um juiz homem. Então, ela era uma profetisa e ela foi chamada para o Senhor para poder julgar o povo. E elas, a palavra de Deus, se vocês pegarem lá o livro de Juízes, vocês vão ver que Débora, está lá no livro de Juízes, no capítulo 4, vocês vão ver que Débora, ela sentava-se debaixo de uma palmeira e aí vinham os líderes das tribos conversar com ela para ela poder julgar, para ela, através do dom que Deus tinha dado para ela, ela julgar o povo. Olha que coisa maravilhosa. E aí ela chamou o líder do povo, Baraque, falou assim: Baraque, ó, o Senhor está falando que é para você ir contra o seu inimigo, contra o rei que está afrontando o povo de Deus. E aí ela falou como ele deveria agir, e ele falou: eu vou, mas só se você for junto. Porque ele sabia que se ela estivesse junto, a presença do Senhor estaria com ele. Eu vou sim, mas você vai na frente. Ela falou: tudo bem, só que tem uma coisa, viu, Baraque? Quando você ganhar a batalha, você não vai ser conhecido como o herói que matou o seu inimigo. Císera vai ser uma mulher. E aí você vendo lá a história de Débora, você vê que foi assim que aconteceu. Não foi ela que matou Císera, o inimigo de Israel, mas foi uma outra mulher. Olha só, e às vezes, gente, vocês ficam aí se sentindo humilhadas para baixo, sabe? Sentindo que não é ninguém. E olha só, às vezes eu sou uma mulher que eu sou feminina, sou muito feminina, mas eu não sou simpatizante do movimento feminista, porque o movimento feminista, hoje em dia, muito do que está acontecendo no mundo é por causa desse movimento, por causa do dito movimento machista, que os homens se acham, não são machos na sua essência, mas são machistas, acham que pode tratar a gente como uma qualquer, como um lixo, como uma empregada. E aí o feminismo surgiu por causa disso. Porque as mulheres se sentindo humilhadas, elas criaram um movimento para se empoderar. Só que nesse empoderamento tem algumas coisas que eu vejo assim que não é de Deus, porque a mulher, eu sou feminista, eu sou livre, eu faço o que eu quero, e aí ela às vezes perde a essência dela, a essência feminina por ser feminista. Mas isso eu vou estar falando no outro momento. O que eu aprendo com Débora aqui? A questão de ser juíza, de julgar. Como eu li aqui no livro de Salmos, Davi falando que o Senhor julga a causa dos oprimidos. Por quê, mulher? Às vezes, nós sendo mães, isso eu aprendi muito com a minha mãe, nós olhamos para o nosso filho e julgamos a causa deles de maneira errada. Eu tenho um casal de filhos, tenho 2, mas tem mães como a minha que tinha 7, tem mães que tem 5, que tem 6, ou tem 2, ou tem 1, até um só mesmo. E às vezes você não usa de justiça para poder tratar os seus filhos. Por quê? Você favorece um e desfavorece o outro. Você trata melhor um e não trata bem o outro. E isso você vai internalizando dentro da cabeça da sua criança que o irmãozinho é melhor do que ele, que o irmãozinho é o favorito do papai, o favorito da mamãe. A gente sabe que psicologicamente, quando você engravida, que você tem uma criança entre um ano até
os 6 anos, 7 anos, quando o irmãozinho nascer, ele vai sentir ciúme, porque até o momento ele era o caçula, ele era aquele a quem você tinha que olhar com mais cuidado, porque era o menorzinho, e agora ele vai ter que saber que tem uma outra pessoa que você vai ter que olhar mais do que ele. E muitas das vezes isso dá atrito entre irmãos. Não só isso, e na questão assim de às vezes você tratar de maneira diferencial os seus filhos. Não façam isso, mamães. Não xingue seu filho, não falar que você não vale nada, não faça comparações com a sua criança. Não tem coisa pior de um pai, de uma mãe fazer do que comparar o seu filho a outro, ao irmão ou a outro da família ou a outra pessoa. Eu já vi muito isso. Ah, olha, o filho de fulano tá estudando na faculdade, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Agora você não faz nada, você não gosta nem de estudar. Gente, você mata um ser humano quando você fala isso, quando você compara ele a outro. Nós todos, perante Deus, nós somos iguais na questão da salvação, na questão do amor dele por toda a humanidade. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não fala bem assim, porque ele amou A, que ele amou B mais do que o outro, não, ele nos ama de maneira igual. Nós somos diferentes perante Deus dentro daquilo que nós, seres humanos, fazemos para o reino dele. É essa a nossa diferenciação. Mas quanto a seres humanos, ele não tem diferença. Aí chega o pai e a mãe que quer comparar a criança um com o outro. Você acaba com o psicológico, emocional do seu filho. Aí cresce aquele adulto que vai estar sempre querendo provar que é melhor do que o outro. E às vezes essa maneira dele de querer provar melhor do que o outro é fazendo coisa errada. E eu vejo também muitas pessoas assim, às vezes estou conversando com jovens, com adultos, até pessoa velha. Ah, lá em casa minha mãe fulana era o filho preferido. Nossa, ela amava mais meu irmão do que eu. Eu falo, mas por que sua mãe amava mais o seu irmão do que você? Ah, ela dava tudo, ele era o favorito, ele que ganhava as coisas, ele ganhava e eu não ganhava nada. E a minha mãe de 7 filhos, olha o que eu aprendi com ela. Uma vez, teve um probleminha em casa com a gente. Aí a minha mãe pegou o meu irmão, que era mais danado, e deu-lhe umas varadas. Pegou a outra também que tinha aprontado e deu-lhe umas varadas. Aí a minha irmã chorando falou bem assim, a senhora não me ama, a senhora ama mais ele do que ama eu. A senhora só favorece ele e eu vivo apanhando, vivo tomando no lugar dele. Aí minha mãe, com todo o amor do mundo, ela pegou. Minha mãe falou bem assim, vem aqui. Ela falou assim, você tá olhando os dedos da mão da mamãe? Ela tô com os olhos enxergados. Ela falou bem assim, os meus dedos têm tamanho igual, são igual? Ela, não, mãe. Ela falou bem assim, pois da mesma forma que os meus dedos não são igual, filhos também não são igual. Por que você está sendo corrigida e seu irmão ou sua irmã não? Porque você é quem dá mais trabalho. Por que você está sendo corrigida e ele não? Porque nela, eu posso ter confiança. Agora você me gera mais cuidado. Você, quando eu falo, você não obedece. Você, quando eu falo, você quer ir contra aquilo que eu falo. Seu irmão, sua irmã faz isso? Não é que eles são favoritos, é que eles me obedecem mais. E aquilo, a minha mãe estava corrigindo meus irmãos, e eu tenho a sua diferença da minha outra irmã mais velha de 8 anos. E eu fiquei observando. Eu tinha 6 anos quando isso aconteceu. E eu internalizei aquilo na minha cabeça, que eu fui uma filha assim, eu acho que se minha mãe me corrigiu com a vara, foi umas 2 ou 3 vezes. Isso, fora isso, era coisa assim que eu precisava. Fora isso, eu quase não fui corrigida com a vara, porque quando ela falava eu já obedecia. E eu entendi ali, naquele momento, que se a minha mãe não me corrigia tanto quanto meus outros irmãos, é porque ela confiava em mim. Então, a minha atitude, o meu comportamento gerava confiança nela e por isso que ela não precisava estar me corrigindo. E também,
Na questão assim, que às vezes meus irmãos achavam injusto, que tinha uns que ela deixava sair na companhia de outros, né? Deixava ir passear com os amigos e os outros não. E ela falava, é porque nele eu sei que, estando longe dos meus olhos, vai ter o mesmo comportamento que tem aqui dentro de casa. Agora você não, se você sair, você vai aprontar. E aí vai me envergonhar. E aí eu vou ter que te corrigir. Então é melhor você ficar em casa. E isso eu, sabe, uma coisa assim que eu achava tão lindo no jeito dela, porque ela nos amava incondicionalmente, mas ela não tratava cada um de nós como indivíduo separado. Ela nunca falou, por que você não faz igual o seu irmão? Seu irmão é melhor do que você. Minha mãe nunca falou que um era melhor do que o outro. Ela só falava assim, você apronta demais, então vamos parar de aprontar. Mas ela não fazia comparação, porque isso acaba o ser humano. Eu vejo muitas mães de hoje, pega lá, ela tem várias vezes filhos homens. E o sonho dela é ter uma menina. Aí, quando chega a menina na família, ela trata os meninos homens como se fosse o empregado dela e fica só paparicando a menina. E aí fica aquela menina se achando que a princesinha que é melhor do que os outros, às vezes pisa, faz pirraça, inventa conversa do irmão, mas por quê? Porque a mãe não soube mostrar para ela que ela tinha os irmãozinhos mais velhos, que os irmãos tinham que respeitar ela como mulher, mas que ela também tinha que tomar o devido lugar dela. Então, mamães, vocês que agora estão com todos os seus filhos dentro de casa, toma cuidado quanto a isso, quanto ao que você fala para o seu filho, sabe? A maneira de você estar tratando ele, assim como Débora julgava o povo de Israel com justiça, quando seu filho trouxer um problema para você, às vezes principalmente da escola, mãe, meu amiguinho me bateu, o amiguinho falou isso, que é isso, que é aquilo. Ouve a criança, tá, filho? O que foi que aconteceu? Antes de você chegar aqui, isso acontece, é diário. Eu sou professora, eu vivo com isso diariamente. A mãe chega lá na escola querendo brigar com a professora, querendo bater no colega, ela não chega, calma, tranquila, com a direção da escola falando, olha, diretora, meu filho chegou em casa falando que isso e isso aconteceu. Eu vim aqui para ver se é verdade, se isso é realmente verdade, quais foram as medidas tomadas. São pouquíssimas que têm esse tipo de atitude. A maioria quer ir lá para bater no coleguinha, para brigar com a mãe do outro, do coleguinha do filho. Às vezes a criança, eles tiveram lá o desfecho deles, as rusguinhas deles dentro da escola. Acabou o período de aula, eles já estão saindo lá assim, brincando. Aí a mãe vem discutir, sabe? Hoje em dia, infelizmente, na minha geração, quando o filho chegava em casa falando que tinha brigado ou feito alguma coisa errada na escola, a mãe ia lá conversar. Professora, já ia com a vara na mão. O que foi que aconteceu aqui? Ela nunca ficava do lado da criança para poder dar apoio para o erro dele. Não, ela ia saber, já corrigia ali. Se tivesse que pedir desculpa, já tinha que pedir desculpa pro colega. E hoje em dia a gente vê muito pouco isso. Porque as pessoas acham que só tem direito a ser conquistado por ele. O dever, não. E aí a gente vê essas situações do nosso país, tanta coisa errada, e os nossos filhos não têm os bons exemplos de pessoas justas. Então, qual é a pessoa que tem que passar para ele esses valores de justiça? Somos nós, os papais e mamães. Agora, se eu dentro de casa, eu julgo o meu filho, eu dou exemplo para ele de que é certo ele fazer as coisas erradas, que ele vai ter sempre, ele estando certo, ele estando errado, eu vou estar apoiando, que ele é o queridinho do papai, o queridinho da mamãe. E olha, mamães e papais, eu vou falar com vocês, viu? Aproveita agora esse período e comecem a se atentar. Agora eu não estou falando com vocês, não mais como mãe, mas como educadora. Comece a tentar como você trata seu filho na questão da escola, na questão do aprendizado dele. Sabe? Porque eu, como professora, tenho ouvido muito isso. Professora, ele não quer fazer as atividades que você está mandando. Professora, ele não quer assistir o programa na televisão. Mas espera lá, quem é que manda na sua casa? Você ou seu filho? Quem é um adulto aí? Tem essa, eu não quero. Querer é poder. Então quer dizer que ele está podendo mandar mais na sua casa do que você? Quem manda aí é você, mulher. Quem manda você é pai.
Você falou, teu filho tem que obedecer. É lógico que você não vai pedir pro seu filho coisas absurdas. É lógico que você não vai colocar como regra na sua casa coisa que a sua criança não pode cumprir, coisa que tá fora dos padrões normais de uma criança. Mas quem manda é você. Quem dá as ordens é você. Ele tem que te obedecer. E aí lá na frente, sabe o que vai acontecer se você não se impor como pai, como mãe? Ah, eu sou assim porque quando você for dar uma bronca, eu sou assim porque você não me educou. Nossa, o que eu já ouvi de filho falando isso. Sobe 5 minutos, que se um meu me falar isso, eu só faço assim. Eu não te eduquei? Repete. Tem horas que a gente dá... sobe o Sansão no corpo. E aí a coisa pega. Mas eu tenho certeza que vocês, papais e mamães que estão me ouvindo, são pessoas maravilhosas, tá bom? Então, que nós aprendamos com a vida de Débora a ser justos e a ter essa mesma justiça de julgar a causa dos nossos filhos. Primeiro, ouvir a nossa criança, tá? E outra coisa, gente, que eu coloquei até o link para você assistir de outra coisa. A gente tem que ouvir a nossa criança também na questão de, às vezes, ele está sendo assediado por um adulto ou por uma pessoa que quer fazer algo errado com ele, e a gente, às vezes, na inocência, que isso, menina? É meu amigo, é da família, onde já se viu fazer isso com você? Porque a gente sabe que os casos de abuso entre crianças, 90% acontece dentro de casa com pessoas da própria família. Então, ó, fique atento. Ouça a sua criança, julgue da maneira correta as atitudes dele, as suas também, porque ele tá ali, ó, só te observando, vendo como você tá agindo para ele agir também, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima.